E aí galera, com certeza um dos pontos mais interessantes sobre a vampira é a capacidade de absorção e a forma como reage a isso, nem sempre tendo total controle, mas com o tempo aprendendo a usar da forma correta. Então, levando em consideração esse pensamento, pensei que seria bem interessante da gente ver como foi o dia que absorveu os poderes da Tempestade. Isso acontecia no capítulo 185 de Fabulosos X-Men. Ali diziam que ela era uma mutante perigosa que tinha acabado de causar um maior trabalho para os X-Men e os Vingadores. Outro ponto que chama a atenção foi a arma mostrada, capaz de neutralizar poderes. Dessa forma, qualquer mutante seria impedido de usar seu dom. Para deixar mais claro, foi uma das fases de maior preconceito vivida por eles. Outro ponto bem interessante sobre essa época é que a Anne tinha acabado de entrar para os X-Men e às vezes sentia como se não fosse bem-vinda, porque alguns, como Tempestade, não confiavam nela. Então decidiu ir embora, e a primeira pessoa a perceber foi justamente a Ororo, que ficou preocupada e avisou ao Charles. Do outro lado, também podemos ver que Mística, preocupada, pensava que talvez fosse até melhor a vampira ficar sem poderes. Naquele momento, a jovem não era feliz e não conseguia se aceitar. É interessante para a gente ver como evoluiu muito de lá para cá. Enquanto isso, nas margens do rio Mississippi, quem estava se divertindo e aproveitando a paz era exatamente a vampira, que se perguntou por que demorou tanto para voltar para lá. Quando de repente a Tempestade se aproximou e perguntou se podia se sentar. As duas começaram a conversar sobre o quão agradável é aquele lugar que a Anne sempre visitava na sua infância. Também contou que foi ali que descobriu os poderes, justamente quando beijou o menino e ele desmaiou. As duas entraram bem no assunto de que ela devia confiar mais nas pessoas, mas com tudo que passou nos últimos tempos, preferia ficar distante, porque quanto menos contato, menos problemas teria com as pessoas. Então Tempestade pediu para que tocasse sua mão, e assim ter ideia de que não é a única que vive com os efeitos do seu dom. Feito isso, a vampira viu como a deusa do clima vê, o sol, o ar, a água, tudo fazendo parte de um padrão de energia. Foi ali que ficou ciente de que tudo ao redor, de certo modo, tem vida. Naquele momento parecia fácil moldar as forças naturais, ainda assim, tinha que ser cuidadosa porque é um poder muito grande, tanto que foi atingida por um pequeno relâmpago, mas o efeito começou a passar e tudo era tão bonito que cogitou tocar na Ororo mais uma vez, até que percebeu que não podia retribuir sua confiança dessa forma. De repente, foi atingida por agentes federais e para impedir que se aproximassem da Tempestade, a ideia foi voar para longe, mesmo em condições pouco favoráveis. Os agentes não desistiram e continuaram atrás até que ela se chocou contra as árvores. O problema que encarou com os poderes da Ororo é que as emoções são de grande importância. Por isso, um vendaval começou. Por um lado, conseguia lidar com os agentes. Por outro, estava colocando em risco uma embarcação próxima. Foi aí que a Tempestade despertou e acalmou o clima. Por fim, as duas rebocaram o barco, mas Ororo foi atingida e o Forge ficou furioso porque acertaram a pessoa errada. Esse capítulo terminou por aí, e o seguinte também é bem interessante, mostrando como é a Tempestade sem poderes. Mas o capítulo em questão é bem legal tanto com relação a Anne absorvendo, quanto com relação à aceitação. Um assunto que foi muito mencionado nos filmes e até nas animações. A heroína viu que às vezes o dom não se resume ao que vemos no dia a dia. Tem que treinar e se conhecer melhor. Até a Tempestade, que é uma deusa, tem que manter o controle ou seria o fim do mundo. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e clicar no sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!